Seja bem-vindo ao meu canal, Vibrando Sabedoria, um espaço onde a sabedoria vibra em alta frequência e os mistérios do universo são revelados para aqueles que estão prontos para enxergar além do óbvio. Você já confiou em alguém que parecia incrível e depois se arrependeu? A verdade é que muitas pessoas dominam a arte de parecer confiáveis, mas poucos sabem identificar quem realmente é. Só 10% das pessoas conseguem enxergar além das aparências e perceber os sinais ocultos que revelam o verdadeiro caráter de alguém. Mas, e se existissem 2 sinais simples que entregam qualquer um, por mais que tente disfarçar? Quem sabe onde olhar nunca mais é enganado por palavras bonitas. E se você quer aprender a identificar quem realmente merece sua confiança, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque no vídeo de hoje você vai descobrir o que quase ninguém percebe. A confiabilidade é um tesouro raro, muitas vezes escondido atrás de sorrisos bem treinados e palavras cuidadosamente escolhidas. No dia a dia, as aparências enganam, e é fácil cair na ilusão de que todos à nossa volta são exatamente como se apresentam. No entanto, apenas uma pequena parcela das pessoas tem a percepção aguçada o suficiente para enxergar além da superfície e identificar quem realmente possui caráter e integridade. Isso porque a confiabilidade não está nas palavras doces ou nas promessas feitas com entusiasmo, mas sim nas ações repetidas ao longo do tempo. E se existissem sinais claros e inquestionáveis que revelam quem, de fato, merece sua confiança? O comportamento de uma pessoa quando não está sob os holofotes diz muito mais do que qualquer discurso bem ensaiado. Muitos mascaram suas verdadeiras intenções com gestos sutis, pequenas omissões ou discursos exageradamente empáticos. A questão é, como saber quem é autêntico? A resposta está em 2 sinais simples, mas incrivelmente reveladores, que escapam até mesmo daqueles que tentam esconder sua verdadeira essência. São gestos que passam despercebidos pela maioria, mas que, para quem sabe onde olhar, funcionam como um detector infalível de caráter. Enquanto a maioria se deixa levar pelo que vê na superfície, poucos conseguem perceber o que realmente importa. Afinal, um sorriso pode ser treinado, uma promessa pode ser dita sem intenção de ser cumprida, mas o comportamento genuíno em situações inesperadas revela muito mais do que palavras. Então, se quiser saber com quem realmente está lidando, esqueça os discursos bem ensaiados e preste atenção nas pequenas atitudes. E há um detalhe específico. Um teste simples que qualquer um pode aplicar para descobrir quem realmente merece respeito. Me diga se gostou desse primeiro tópico ou se deseja algum ajuste antes de eu continuar para o próximo. Nada revela mais sobre o caráter de uma pessoa do que a forma como ela trata aqueles que não têm nada a oferecer em troca. É fácil ser educado com alguém influente, demonstrar respeito por quem pode abrir portas ou ser gentil com aqueles que podem retribuir de alguma forma. Mas e quando não há nada a ganhar? Já reparou como algumas pessoas mudam completamente quando falam com um garçom, um atendente de loja ou alguém que está em uma posição inferior na hierarquia social? Essa diferença de comportamento é um reflexo direto de sua verdadeira essência. Pessoas que possuem empatia e respeito enraizados em sua personalidade tratam todos com dignidade, independentemente do status ou da situação. Se alguém é educado apenas quando está sendo observado ou quando há algo a ganhar, pode apostar. Essa pessoa não é confiável. Um pequeno teste pode ser feito em qualquer lugar. Observe como alguém reage quando um desconhecido pede uma informação na rua ou como interage com um funcionário que comete um erro. A arrogância, a frieza ou a impaciência são sinais claros de um caráter duvidoso, enquanto a paciência e a gentileza indicam um nível mais elevado de maturidade emocional e integridade. Muitos acham que boas maneiras são apenas um detalhe, mas na verdade são um reflexo direto da alma de alguém. Você já percebeu como pessoas verdadeiramente respeitáveis costumam ser gentis com todos, sem exceção? Esse é um padrão de comportamento que não pode ser fingido por muito tempo. Se quiser identificar quem realmente tem integridade, observe a forma como trata aqueles que não podem oferecer nada em troca. E se quiser se destacar e construir uma reputação inabalável, comece a praticar isso diariamente. Mas existe um outro fator que amplifica ainda mais esse conceito, e que poucos falam. Muitos acreditam que empatia e educação são características inatas,
mas a verdade é que são hábitos que podem e devem ser cultivados diariamente. Pequenos gestos, como um cumprimento sincero, um bom dia, dito com vontade, ou um simples ato de paciência no trânsito, dizem mais sobre o caráter de alguém do que qualquer discurso bonito. A empatia genuína não é sobre grandes demonstrações de afeto, mas sim sobre o comportamento diário, aquele que se manifesta quando ninguém está olhando. Quem trata bem apenas quando convém ou quando há um interesse envolvido, não possui integridade real, apenas um teatro bem ensaiado. A insegurança muitas vezes se disfarça de arrogância. Pessoas que precisam diminuir os outros para se sentirem superiores, ou que adotam uma postura condescendente ao invés de respeitosa, estão apenas projetando suas próprias fraquezas. Quem é verdadeiramente confiante e seguro de si, não sente a necessidade de humilhar ou ignorar os outros. Pelo contrário, usa sua estabilidade emocional para elevar quem está ao seu redor. Quer saber se alguém tem um caráter confiável? Observe se trata as pessoas com respeito, mesmo quando não há nenhuma vantagem nisso. E se você percebe que precisa melhorar esse aspecto em sua vida, a solução é mais simples do que parece. Comece observando suas próprias interações. Você dá atenção a quem não pode lhe oferecer nada? Seu comportamento reflete a empatia que você gostaria de receber? Pequenos hábitos diários, como elogiar genuinamente alguém ou oferecer ajuda sem esperar reconhecimento, transformam a forma como os outros o percebem e, mais do que isso, constroem uma identidade confiável. Mas se existe um verdadeiro teste que separa aqueles que são íntegros dos que apenas fingem ser, ele está em um detalhe que poucos valorizam. Prometer algo é fácil, mas cumprir é o verdadeiro teste de caráter. Quando uma pessoa faz uma promessa e a cumpre, ela fortalece não apenas a confiança dos outros, mas também sua própria integridade. Já percebeu como confiamos mais naqueles que mantêm sua palavra, mesmo em coisas pequenas? É porque a confiabilidade não se constrói em grandes gestos isolados, mas sim em uma sequência constante de compromissos honrados. Por outro lado, aqueles que quebram promessas repetidamente acabam destruindo sua própria credibilidade. E pior, muitas vezes nem percebem o impacto que isso tem em sua imagem. O problema das promessas vazias é que elas não apenas frustram os outros, mas também afetam a própria autoestima de quem as faz. Toda vez que alguém diz que vai mudar um hábito, cumprir um prazo ou ser pontual e não faz, está treinando a si mesmo para aceitar a falha como um padrão. A mente aprende com cada ação repetida, e quando a falta de compromisso se torna um hábito, a própria pessoa começa a duvidar de sua capacidade. Manter a palavra não é apenas uma questão de respeito aos outros, é uma demonstração de respeito a si mesmo. Quer se tornar alguém verdadeiramente confiável? Comece cumprindo suas próprias promessas, por menores que sejam. Se disser que vai acordar mais cedo, acorde. Se prometer que vai terminar um projeto, finalize. Cada compromisso cumprido reforça sua integridade e cada promessa quebrada enfraquece sua credibilidade. E se quer identificar rapidamente quem merece sua confiança, observe atentamente. Quem fala muito, mas age pouco, dificilmente será um aliado confiável. Mas existe um detalhe ainda mais importante do que simplesmente fazer promessas. Algo que diferencia aqueles que são apenas bons de discurso daqueles que realmente constroem uma reputação sólida. A confiabilidade não se mede por palavras bonitas ou boas intenções, mas pela consistência nas atitudes. É fácil impressionar alguém uma vez, mas a verdadeira integridade se revela na repetição dos comportamentos. Uma pessoa que cumpre suas promessas ocasionalmente, mas falha na maioria das vezes, não pode ser considerada confiável. Quem realmente merece respeito e confiança é aquele que mantém seus compromissos mesmo quando as circunstâncias mudam, quando surge um obstáculo inesperado ou quando a situação deixa de ser conveniente. Se quer saber com quem realmente pode contar, preste atenção em um detalhe simples. Essa pessoa é consistente, ela cumpre o que promete apenas quando tudo está a seu favor, ou mantém sua palavra mesmo quando as coisas ficam difíceis. Pessoas confiáveis são aquelas que assumem compromissos realistas, sem exagerar no que prometem, porque sabem que sua reputação depende disso. Já aqueles que vivem fazendo promessas grandiosas, mas raramente as cumprem, costumam agir assim porque não valorizam a confiabilidade. E no fundo,
nem esperam ser cobrados por isso. E se você deseja se tornar alguém de quem os outros confiam sem hesitação, comece a praticar a consistência. Ao invés de prometer demais e entregar pouco, comprometa-se apenas com aquilo que pode realmente cumprir. Prefira a qualidade da palavra ao excesso de discursos. O respeito e a confiabilidade se constroem na repetição de boas atitudes. E quem entender isso, terá uma vantagem imensa em qualquer relacionamento, pessoal ou profissional. Mas há uma questão essencial que precisa ser analisada antes de tudo. Será que você mesmo está sendo consistente? Porque a chave para reconhecer o valor dos outros começa com a própria autoavaliação. É fácil observar o comportamento dos outros e julgar se são confiáveis ou não. Mas a pergunta que realmente faz a diferença é: e você? Se analisasse suas próprias atitudes, poderia afirmar com convicção que é uma pessoa confiável? A forma como tratamos aqueles que não podem nos oferecer nada, como cumprimos nossas promessas e como agimos de maneira consistente, reflete diretamente nosso caráter. Se deseja ser respeitado e confiável, precisa primeiro se tornar alguém que se orgulha da própria integridade. Muitas pessoas se frustram ao perceber que não podem contar com os outros, mas ignoram o fato de que também podem estar falhando em ser confiáveis. Será que você honra sua palavra até quando ninguém está olhando? Suas promessas são feitas com consciência ou apenas para agradar no momento? É muito mais fácil exigir integridade dos outros do que manter um padrão elevado para si mesmo. Mas a grande verdade é que confiança não se impõe, ela se conquista. E a maneira mais eficaz de garantir que os outros vejam você como uma pessoa de caráter é começar vivendo essa realidade internamente. A boa notícia é que a mudança começa agora. Se percebe que precisa melhorar sua confiabilidade, comece com pequenas ações. Cumpra prazos, evite prometer o que não pode entregar. Trate a todos com respeito genuíno e faça da consistência um hábito. E à medida que esse comportamento se fortalece, você não apenas se torna alguém mais confiável, mas também adquire um olhar mais apurado para identificar quem realmente vale a pena ter ao seu lado. Afinal, quando você aprende a avaliar a si mesmo com sinceridade, começa a enxergar os outros com muito mais clareza. Agora que você sabe identificar quem realmente merece sua confiança, a pergunta que fica é: e você? Suas atitudes refletem integridade ou, sem perceber, você também comete deslizes que podem afetar sua confiabilidade? O verdadeiro respeito não se exige. Ele se conquista através de cada pequena ação, da forma como tratamos os outros e da consistência em cumprir nossa palavra. Então, daqui para frente, preste mais atenção. Observe como as pessoas ao seu redor agem quando não tem nada a ganhar. Mas, acima de tudo, analise suas próprias atitudes. Você é alguém que honra suas promessas? Que trata todos com respeito, independentemente da situação? A resposta para essas perguntas pode transformar a forma como os outros o enxergam. E mais importante, como você se enxerga. Agora me conta nos comentários. Você já identificou alguém que parecia confiável, mas mostrou sua verdadeira face com o tempo? Quero saber sua experiência. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal Vibrando Sabedoria e ative as notificações. Assim, você continua aprendendo sobre comportamento humano e nunca mais será enganado por aparências.